Livro A Era do Espírito, pelo Espírito Luiz Sérgio, capítulo 8, parte 2. Em sequências, as sérias, porém oportunas reflexões, relataremos a história do jovem André, desencarnado recentemente, após violenta discussão diante dos companheiros da equipe escolar. Discussão que poderia ter passado em branco, sem produzir maiores consequências, não fosse a índole agressiva da juventude nos dias atuais. Juventude que não recebe a influência apaziguadora dos conceitos morais que, em todo segmento religioso, recomendam a tolerância recíproca, o esquecimento das ofensas e a valorização da vida. André extravasou seu ressentimento contra um grupo do mal, pois conhecia sua vinculação secreta com uma gangue perigosa, afeita à distribuição da droga, ao roubo de carros e de cargas. Nesse momento, peculiarmente difícil porque passa a sociedade, é preciso orientar os jovens para a seleção de suas amizades e também para o controle das emoções, para que se poupem da violência gratuita que acontece todos os dias. Por mais que se interessem, os espíritos não têm o poder de prevenir todas as catástrofes, se os encarnados não derem uma mãozinha através de um comportamento exemplar. André era um jovem alegre e folgazão. Gastava boa parte do tempo entre o futebol e os ensaios de um grupo musical. A escola ficava num razoável segundo plano, pois o garoto não via perspectiva de um futuro brilhante a ser conquistado nos bancos escolares. Um grande desprestígio desabou sobre a formação acadêmica em nossa pátria, pelo fato dela mesma não ser garantia de um bom emprego. Jovens bem informados lutam para se impor no mercado de trabalho. Apesar de muitas especializações e de muito preparo, é uma dificuldade nacional que tende a passar, mas está provocando insegurança e desarmonia social. Nosso personagem não se sentia muito estimulado ao estudo, porque observava o sacrifício do pai para manter com dignidade a família. Onofre era um contador diplomado, mas só conseguia honrar seus compromissos com bastante sobriedade. Seu salário não permitia o supérfluo dentro de casa, fato que levou o rapaz a alimentar a ilusão do sucesso financeiro no futebol ou no grupo de pagode que se reunia em todos os fins de semana. Sua patota era infernal, comentavam os amigos e companheiros mais chegados. A juventude se animava com os ritmos animados de música para ouvir e dançar. Nada como os bailes de sua época, hein, amigão? Não curto o saudosismo, Enoque. Cada época tem uma marca que a distingue. Se estivesse encarnado, provavelmente curtiria todos os modismos deste tempo, enquanto durasse a juventude. Eu sei, Luiz Sérgio, que as gerações presentes têm uma bagagem espiritual diferente e se afeiçoam a esse ou aquele gosto musical de acordo com as tendências inatas. Desde que as letras musicais não induzam a violência ou a prática inconsequente do sexo, os espíritos nada têm a criticar. De nossa parte também existem o respeito e o apreço pelas manifestações culturais dos povos. Enoque me conhece muito bem e sabe de minha intenção de esclarecer sem impor ideias ou preconceitos. Toda expressão musical tem o poder de elevar as vibrações humanas e que prova a animação dos espetáculos onde prevalece o quase desvario da moçada. A responsabilidade dos organizadores é bem grande, pois devem patrocinar espetáculos de boa qualidade, que permitam aos jovens liberar as energias de forma saudável, sem exageros ou apelação sensual. Não é o que costuma acontecer na periferia das grandes metrópoles, em ambientes apertados, bem aquém do espaço físico necessário para acomodar a galera, comprime-se uma multidão de jovens e adolescentes em busca de lazer. É uma fase de socialização do ser humano e a busca de companheiros da mesma faixa etária é compreensível e desejável. O isolamento e o fechamento do jovem sobre si mesmo não é saudável e revela algum problema de cunho psicológico. Os pais que fiquem alertas quando perceberem o ar tristonho e fechado de um garoto ou garota. A infelicidade também pode conduzir ao uso de alucinógenos ou entorpecentes que produzem efeito rápido e passageiro. Sair de casa é necessário para a própria evolução. O lar, por melhor que seja,
não oferece todas as possibilidades necessárias de crescimento afetivo, intelectual, psicológico e moral. O ser humano deve progredir em todas as dimensões e o papel das instituições sobressai nessa questão. Escola para o aprimoramento da mente, religião para reflexões sobre a realidade do espírito, clubes recreativos e esportivos que promovam o lazer para completar a formação integral do homem e da mulher, seres sociais por excelência. O papel da família será o de exercer o controle e seleção das influências que recaem sobre filhos, acatando as benéficas e descartando as prejudiciais. Proibir simplesmente não é a melhor solução. A alternativa que propomos é de abrir o leque de opções, proporcionando a possibilidade da melhor escolha. Onofre entendia a necessidade de André vestir-se como os demais amigos da classe média, mas não podia assegurar ao rapaz a aquisição de todos os produtos que circulam no mercado. Possuía filhos menores, necessitados de atendimento. As restrições ao consumo eram moderadas, nada que justificasse uma atitude de revolta contra a família. O jovem, insatisfeito em sua vaidade pessoal, procurou outras fontes de renda sem preocupar-se em saber se eram lícitas ou não. Começou a revender objetos de pequeno porte, resultado de contrabando e de pirataria, despreocupado com a ética e a honestidade. Há cidadãos que não se preocupam com o contexto social em que vivem, ponderou Enoque a respeito do caso de André. Consideram as dificuldades somente do ângulo pessoal, em relação aos próprios interesses e o todo que se dane. Se o contrabando não recolhe os impostos que mantêm a estrutura econômica do país, pouco importa para eles. Se a pirataria de produtos intelectuais ferem diretamente o interesse justo de artistas e produtoras, também não lhes diz respeito, porque estão voltados unicamente para si próprios, ainda não dilataram a visão para além de seu mundo pequenino. Deixamos que o grande colaborador e amigo estendesse suas considerações, expondo aos leitores argumentos sérios e consistentes. Se a vida para alguns está difícil, não será fraudando os cofres públicos que virá a solução. O exercício responsável da cidadania resultará sempre em melhora do padrão de vida, individual e coletivo. Povo que se educa e exige direitos cumpre também os seus deveres. É essa a saída honrosa que visualizamos para a pátria que elegemos como nossa, para reforçar as mensagens do bem. Há valores morais solidificados entre os habitantes desse país. Como você afirmou em outra parte, há espíritos difíceis, encarnados em meio a almas muito boas, conscientes de suas obrigações. O que vem à tona e o que se vê nos meios televisivos é o efeito maléfico da corrupção e do jeitinho brasileiro de tirar proveito da infelicidade alheia. Maior seriedade de propósitos levará nossa gente ao progresso espiritual, certo, Luiz Sérgio? Certíssimo, Raito. Agora foi você quem atacou de filósofo do povo. Juntos, Enoque e eu concordamos que está faltando um pouco de filosofia de vida à sociedade brasileira como um todo. Princípios filosóficos debatidos nas escolas norteariam o comportamento do povo, coordenando esforços com vista a um objetivo nacional, o bem da pátria, traduzido em melhor condição de saúde, educação, emprego e moradia para todos. Não há pátria forte sem povo esclarecido. André passou por cima das orientações recebidas em casa e começou a ganhar algum dinheiro, ludibriando a confiança das pessoas que julgam estar comprando um produto de primeira linha. Teve um entrevero até com a namorada que se irritou ao ganhar um CD pirata. Você quer estragar meu aparelho de som, André? Quem vai bancar o conserto depois? Que nada, Cissa. Ninguém percebe a diferença entre o original e o falso. A qualidade é muito boa. A garota inteligente não aceitou o presente e a relação ficou estremecida. Outros fregueses ocasionais não teriam tempo de protestar, porque o rapaz revendia os produtos em lugares distantes de sua moradia. André quis se fazer de esperto, não Luiz Sérgio. Você, Karina, que veio participar de nossa narração, consideraria o garoto realmente esperto? Na verdade, não. Ele pensava estar agindo de forma inteligente, buscando praças diferentes para colocar o produto do contrabando,
mas esqueceu que enfrentava cada dia pessoas estranhas que não tinham apreço por ele, por desconhecerem sua origem. Entre os conhecidos do bairro, ele estaria mais seguro, não é assim? Concordamos com a amiga Karina. Entre os seus, ele estaria mais seguro, mas teria que prestar contas quando a qualidade que atribuía aos produtos não se confirmasse. Diante desse conflito, o interesse pelo lucro prevaleceu e levou-o para outros bairros. O mercador ambulante conheceu muita gente, pessoas de bom caráter e algumas de má índole, prontas para puxar o tapete do jovem vendedor, que invadia um território alheio fazendo uma concorrência considerada desleal. André não conhecia o submundo da droga nem da contravenção. Mergulhou de alma desprotegida na venda de produtos falsificados, sem avaliar a dimensão de seu gesto. Ele estava ingenuamente alimentando a indústria do crime de forma abrangente, pois quem lança produtos piratas no mercado lança também a heroína, o crack, a cocaína, a maconha. Quem revende nem sempre obtém essa informação e pode tornar-se coautor do tráfico de entorpecente que diversifica sua atuação para despistar as autoridades. Entretanto, a fonte é a mesma: poderosas máfias que se locupletam com ações criminosas de diferentes espécies. Nesse contexto, o jovem criou para si um clima de animosidade imperceptível para ele. Garoto folgado, como já afirmamos, porém ingênuo e incapaz de perceber que estava se intrometendo em terreno perigoso, quando só pretendia ganhar alguns trocados para bancar o luxo que o pai não podia satisfazer. A partir desse ponto, daremos a palavra ao infortunado André para que faça o seu relato aos leitores, de acordo com sua ótica e compreensão. Consideramos importante dar a esse espírito a chance de analisar as próprias atitudes, pois, a partir de agora, ele tomará nas mãos o seu destino, formulando propostas de corrigenda e de progresso, sem guardar ressentimentos inúteis. Não me considero mais uma vítima inocente da máfia do tráfico. Sei que fui despreocupado, não averiguando a origem dos produtos que revendia. Também não me preocupei com os prejuízos para a economia do país, nem com a insatisfação de certas produtoras de disco e dos autores prejudicados, que não receberiam direitos autorais. Não sei se posso atribuir essa despreocupação à pouca idade, ou se a devo a uma falha de caráter. Sei que não era um sujeito mau. Se tivesse refletido sobre a situação, com certeza não teria aceito o convite para revender artigos de origem duvidosa. Foi assim que mergulhei num mundo desconhecido, cuja superfície parecia límpida, mas no fundo escondia-se um lodaçal. Fui considerado pessoa indesejável por grupos rivais que eu não desconfiava que existissem. Na primeira oportunidade, por motivos banais, fui agredido e morto perto da minha escola, por inimigos desconhecidos infiltrados entre os amigos. Não foram os amigos que desferiram os golpes de estilete. Eles apenas fugiram, temerosos, diante de agressores mais preparados. Afinal, minha turma era de paz. Eles não tinham condições de enfrentar delinquentes armados que vieram com o fito de eliminar um rival, intrometido em seus domínios. E eu pensava estar apenas vendendo miudezas para ganhar algum dinheiro para as noites de fins de semana. Fui ingênuo também. O que fiz de pior foi deixar meu pai fora daquela questão. Ele teria um conselho certo, na medida exata. Agora já posso falar sobre o trauma. O futuro a Deus pertence. André fez uma síntese das ocorrências dentro de suas percepções limitadas. Por detrás do garoto expandia-se uma rede intrincada de contrabando e comercialização de drogas, coisa que ele só reconheceu do lado de cá. O seu agenciador, um traficante mais velho, buscava os produtos com o gerente residente no morro e os repassava a diversos menores que não formulavam perguntas porque não tinham amadurecimento para questionar. Quando as pessoas se reuniam para adquirir os produtos inofensivos, entrava em ação um insuspeito repassador da droga, sem que nunca André tivesse percebido qualquer indício de anormalidade. Ele foi um inocente útil, acrescentou Karina. Se tivesse buscado o conselho do pai, talvez se livrasse da enrascada.
Quanto a falar com os pais, temos reiterado essa necessidade de comunicação entre os mais velhos, experientes, e os mais novos, desarmados diante de possíveis armadilhas da vida. André está se refazendo e em breve estará trabalhando para adquirir a sabedoria que lhe faltou. Será um jovem a mais, somando esforços conosco. Corremos atrás do repassador de drogas e o encontramos aliciando outros trabalhadores desprevenidos. No momento de desemprego em massa, qualquer oferta de trabalho é bem-vinda aos adolescentes pobres. Não gostamos do que vimos e esperamos uma oportunidade para pregar uma peça no indivíduo irresponsável. Quando ele subiu o morro para se reabastecer, transitando por vielas pouco iluminadas, nosso grupo resolveu assustar um bando de gatos que se agitavam em busca de uma fêmea, e o fizemos na hora em que Luizão dobrava cautelosamente uma esquina. Numa favela, todo cuidado é pouco. Era perto da meia-noite e sabíamos de seu medo por assombração. Espantamos os gatos, que saltaram todos ao mesmo tempo e com miados estridentes. Lançaram-se sobre o rapaz, que não sabia se tremia ou se corria. Quando o sangue voltou a circular pelas veias, ele correu feito doido, com a promessa íntima de não retornar em busca de famigerada droga. Para si mesmo inventava uma história de fantasmas que assombravam o lugar, espíritos talvez dos que morreram por overdose ou assassinados por mandantes. Ninguém conseguiu desfazer o nó que se formou na cabeça de Luizão, e nós, da equipe dos jovens, não iríamos dar nenhuma força para que ele voltasse à ativa. Sabíamos de antemão que o jovem delinquente não receberia nossas intuições nem estava preparado para uma sessão de esclarecimento. O susto preparou o terreno e, de madrugada, estávamos chegando ao seu quarto para retirá-lo em espírito para a excepcional excursão. Aproximamo-nos do leito e percebemos o espírito encolhido, ainda sob o efeito do trauma. Ótimo, pensei. Suas resistências foram anuladas. Estendi-lhe a mão, intimando com firmeza. Venha comigo, Luizão. Vamos dar umas voltas. Eu e meus amigos vamos mostrar-lhe algo muito interessante. Sem condições mentais para reagir, ele se levantou, cambaleante. Amparado por nós, teve início uma sinistra excursão. Visitamos guetos e boates, locais de consumo violento da droga. Ele viu pessoas em cenas deprimentes de sexo e prostituição, outras prostradas em estado quase comatoso. Visitamos lares desestruturados, onde pais se desesperam com a ausência dos filhos que Luizão sabia estar consumindo drogas, as mesmas drogas que ele repassava e destruía lares, vidas e esperanças. Foi uma cena muda, onde a imagem falava mais do que 1000 palavras. Ao final da excursão, prometemos voltar todas as noites para mostrar-lhe o resultado maléfico de suas transações, enquanto ele não mudasse de rumo. Seríamos as assombrações de sua vida, tentando levá-lo para um caminho certo. Quando o conduzimos até o quarto, percebemos que o corpo físico transpirava por todos os poros, o que evidenciava a forte emoção repassada ao corpo de carne. Aplicamos um passe para tranquilizá-lo um pouco, porque afinal não era nossa intenção matá-lo de medo. Serviu a lição, Luiz Sérgio. Ele nunca mais se atreveu a subir o morro. É claro, Karina, que cumpriríamos o prometido caso ele se atrevesse. Em suma, atendíamos os pedidos da própria mãe, Dona Carlinda, que suplicava aos céus a regeneração de Luizão. Quanto trabalho os filhos dão aos pais atualmente. Na minha juventude os problemas pareciam menores, pois os filhos sabiam considerar a sabedoria dos mais velhos. O tempo passou e lá se vão 30 anos de desencarnação. É bem mais do que o tempo que você viveu encarnado, hein, velho companheiro? Velho nunca, menina. Maduro e mais sábio, com certeza. Naquela época eu brincava muito, mas sabia encarar as coisas com seriedade também. Às vezes as pessoas que me conheceram pessoalmente ou através das primeiras obras perguntam onde está o garotão. Eu respondo que está aqui, guardado no meu arquivo mental, e posso ressuscitá-lo quando bem entender. É por isso que agora você alterna temas hilariantes com outros de extrema profundidade e beleza. Extrema profundidade é bondade sua, Karina.
Somos todos mais maduros, eu, você, Samita, o nosso Enoque, o Carlos. Seria impossível não ter crescido nossa bagagem espiritual após tantos anos de estudo e trabalho. Como também não caminhamos para trás, somos capazes de mesclar nosso livro com seriedade e brincadeira, para enriquecer o intelecto e desanuviar o psiquismo dos leitores. Esclarecimentos feitos, voltemos à narração. Carlinda, a mãe do desnaturado traficante, como todas as boas mães, desvelava-se em preocupações e orações pelo rapaz. Não era tão criança como André, mas não alcançaria ainda a maturidade. Nem alcançaria, pois grande parte da juventude delinquente desencarna antes dos 30, segundo dados estatísticos. Correspondemos à súplica angustiada da mãe e nos julgamos no direito de pegar pesado para atingir Luizão no terreno que ele considerava sagrado, a busca do dinheiro fácil e rápido. Nem sempre os espíritos podem agir com suavidade porque não seriam compreendidos. Se fosse tudo muito fácil, o mundo não estaria tão viciado, posto que todo encarnado tem em si um espírito protetor. Algumas almas teimosas só reagem a espíritos vigorosos, quais choques elétricos atuando nas fibras sutis do perispírito. Luizão era desse tipo e tivemos de elaborar um plano meio humano para fazer a abordagem. Se tinha medo de espíritos, iríamos explorar esse ponto fraco. Nada de errado nisso. Alguns leitores se julgam no direito de criticar nossas estratégias, esquecidos de que os espíritos são homens fora do corpo, agindo de maneira necessária para se fazer entender, sempre com o propósito de auxiliar, nunca de causar prejuízo. Aqueles que lutam pelo bem, como é o nosso caso. Tem sido assim ao longo da história da humanidade, Luiz. Em algumas situações, só um tratamento de choque possibilitava a volta da lucidez. Lembremos-nos dos eletrochoques aplicados aos doentes mentais. Se não curavam definitivamente, pelo menos proporcionavam alívio temporário. Essa ponderação veio do amigo Carlos, acostumados aos tratamentos médicos aplicados na erraticidade. No campo do psiquismo desequilibrado, raras vezes resolve uma simples conversa, um susto, uma doença, a morte de um parente surtem um efeito estupendo. A alma se liberta e então podemos atuar com êxito. Luizão abandonou os conhecidos do morro e procurou emprego. Como pouco se preparou para a vida, hoje é auxiliar de pedreiro numa grande construtora. Ganha pouco, mas dá para os seus gastos. Buscando novas referências, tornou-se a pessoa alegre, agradável. Amigos e familiares notaram a mudança, mas não sabe o que se passou nos bastidores. Nem Dona Carlinda, que agradece a Deus constantemente. Sabe quão profundo era o buraco em que o filho estava caindo. Resumindo, valeu o susto.